Muito se tem especulado diante de tantas guerras, rumores de guerras, quando será, ou que dia e que hora será o dia da volta de Jesus Cristo, da segunda vinda de Jesus Cristo. Será que a Bíblia consegue nos dar a resposta para isso? E eu te digo, sim, está na Bíblia. Mas você vai precisar de ter atenção para algumas coisas que eu venho trazer nesse vídeo. Mas se é a primeira vez sua nesse canal cristão, o Clube do Aconchego é um canal que tem como objetivo te inspirar, te auxiliar, te dar dicas de vida cristã, de fé cristã. O objetivo, sinta-se bem-vindo, bem-vinda. E não esquece de, se você gostar desse conteúdo, só se você gostar, tá bom? Deixar um like no final. Guerra Israel-Palestina, Ucrânia, Rússia, nações do mundo se levantando uma contra a outra, como a própria palavra nos diz. Esse é o princípio das dores. Mas será que a Bíblia nos fala a hora da segunda vinda de Cristo? Eu te digo que sim, e eu vou te explicar como é que a Bíblia fala disso nesse vídeo, então fique comigo até o final, e como se preparar para essa hora. Inclusive, eu quero começar lendo Mateus 25, de 1 a 6, onde Jesus Cristo fala através de uma parábola, uma fórmula que Jesus usava muito. Diz o seguinte: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram nas suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Vamos dar aqui um zoom nessa parábola para a gente entender. Por que 10 virgens? Que significado que isso tem? Por que meia-noite? A volta de Cristo está marcada para a meia-noite. E como discernir que hora é essa? E quem é a voz que grita e avisa as virgens de que o noivo está chegando? É a partir da análise dessas 3 questões que a gente vai poder saber a hora da segunda vinda do mundo. Estamos vivendo o princípio das dores, como eu já falei no início desse vídeo, que a gente já consegue comprovar isso através das diversas profecias bíblicas que têm se cumprido no Mar Morto, que você pode aí pesquisar na internet e verificar as guerras que têm ocorrido. Você pode dizer, mas sempre existiu guerras livres. Porém, nunca, juntamente com outras profecias bíblicas que estão se cumprindo também. Então, todo o contexto nos mostra que nós vivemos, no momento atual, o princípio das dores. Mas quando Jesus voltará? Que hora é essa que a Bíblia nos fala para que nós estejamos, como igreja, preparadas? Antes de tudo, a gente precisa entender uma coisa muito importante. Existem 2 tempos. O tempo de Deus, que é o tempo Kairos, e o tempo Cronos. Isso vai nos ajudar a entender a meia-noite que é citada ali na parábola que a gente falou. O tempo Cronos é o tempo do relógio, medido em horas, segundos, minutos, é o tempo em que o ser humano se rege, se movimenta, vive. O tempo Kairos, que Deus se movimenta, é o tempo determinado, é o tempo certo. Kairos é o tempo oportuno, é o tempo ideal, é o tempo certo. É o tempo em que Deus se movimenta, é um tempo que não pode ser medido, que não pode ser calculado. É o tempo porque Deus se movimenta no tempo da eternidade. Não é? E humanamente não é possível predeterminar, entender, calcular. Eu quis fazer essa alusão aqui para vocês desses 2 tempos, para que você perceba e entenda que a hora que é mencionada nessa parábola da vinda de Jesus, a meia-noite, é o tempo Kairos, é um tempo que não pode ser medido, que não pode ser calculado. E portanto, meia-noite é uma hora simbólica, tá bom? Mas mesmo assim, você vai conseguir entender perfeitamente e discernir que hora é essa, a hora da segunda vinda de Cristo, se você continuar comigo até o final. Então, não. Por que 10? Por que 10 é um número tão importante para a igreja de Deus? A gente vê aí nessa parábola que as virgens, para quem o noivo está voltando, o noivo que é Cristo, as virgens é a própria igreja, somos eu e vocês, somos nós que amamos o Senhor, que amamos a sua vinda, que esperamos por Ele. E por que 10? 10, a gente vê que 10 é um número profético na Bíblia, aparece diversas vezes. A gente sabe que o número 7 é o número da plenitude. Quando Deus criou o mundo, fez o mundo em 7 dias e criou todas as coisas, inclusive o ser humano, entendido e configurado como o número da plenitude, o número de Deus. Então por que 10? 10 é um número que tem tudo a ver com o relacionamento de Deus com a igreja. A gente vê ele se repetindo várias vezes durante a Bíblia. Por exemplo, foram 10 os mandamentos que Deus deu ao povo de Deus através de Moisés. Foram 10 as pragas que Deus enviou para o Egito para que o faraó libertasse o povo de Deus. Foram 10 anciãos que deixaram cair espigas para que Ruth pudesse ir apanhando pelo caminho. Então, toda vez que a Bíblia, que Deus aborda o número 10, está abençoando o povo de Deus, ele está trabalhando em favor do povo de Deus. Então, 10 virgens fala da plenitude da igreja. E quem é a plenitude da igreja? O número 7 é o número da plenitude de Deus.
E sabemos que a igreja não está sozinha. A igreja está com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a gente tem 7 mais 3. A gente tem o número 10, que representa a igreja na presença do Pai, do Filho e do Espírito. No dia da volta de Jesus Cristo, ou seja, no dia da segunda vinda do Senhor. Nesse momento, a igreja estará em sua plenitude. Eu falei aqui no versículo, quando ele fala que as virgens não tinham óleo nas suas candeias, nas suas lamparinas. O mais importante não é possuir uma lamparina, mas possuir o combustível, possuir o óleo, que é simbolizado pelo Espírito Santo. Mas a gente vai falar mais sobre isso no final do vídeo. Vou continuar aqui respondendo as 3 questões essenciais para a gente entender que hora é essa, que tempo é esse que a Bíblia nos informa é a hora da chegada de Deus, que é o tempo Kairos de Deus para a sua volta. Já vimos que é um tempo, uma hora pré-determinada por Deus, que o homem não pode ser calculada, é uma hora simbólica que está simbolizada na Bíblia pela meia-noite. E por que meia-noite? E como é que a gente pode comparar para entender melhor que hora é essa através de outros versículos bíblicos? Meia-noite é, no povo antigo, no hebreu, era considerado a metade da noite, a segunda vigília, a vigília ali do meio. Tinha a primeira vigília, a segunda vigília, que era a vigília da meia-noite, e a vigília do amanhecer. Então, para o povo antigo, falar meia-noite significaria estar dizendo na metade da noite. Não podemos entender como hoje, né? Que hoje o mundo gira 24 horas sobre 24 horas, sempre com tudo disponível. Mas, naquela época, dizer meia-noite estaria querendo dizer, naquele tempo, metade da noite. Que meia-noite é colocado na Bíblia em diversos outros momentos. Pelo menos 3 eventos importantes aconteceram à meia-noite na Bíblia. Você sabe quais são? O primeiro deles, em Êxodo 11:4, a gente relembrando ali no Antigo Testamento a história do povo de Israel, do povo de Deus, a gente vê que o anjo da morte passaria pelas casas no Egito e mataria todas as pessoas onde não houvesse sangue no umbral das portas. Passaria pelas casas à meia-noite. Novamente a gente vê aqui meia-noite sendo abordado na Bíblia como a hora do julgamento, a hora da morte do povo que não fosse tido como povo de Deus, aquele que tivesse o sangue do cordeiro passado no umbral. Então meia-noite é visto aqui como hora de julgamento, é hora de morte. Mas não só, a gente vê também na Bíblia, em Atos 16, de 25 a 26, que enquanto Saulo ou Paulo e Silas estavam louvando a Deus na prisão, quando eles estavam ali presos, portas da prisão se abriram, porque houve ali um grande terremoto. Então a gente vê que até as portas das prisões se abrem e se abriram e se abrirão para os filhos de Deus na hora certa, na hora oportuna, na hora determinada, pré-determinada, no tempo certo, no tempo Kairos de Deus, na hora do relógio de Deus, que também se cumpriu aqui à meia-noite simbolicamente. O terceiro momento que a gente vê abordado na Bíblia, a hora da meia-noite, como sendo uma hora em que o próprio Deus age em favor do seu povo, é em Lucas 11, 5 a 8, na parábola do amigo inoportuno. Aquele amigo que foi bater na porta do outro amigo à meia-noite para lhe pedir pão. E aquela pessoa, aquele outro amigo, considerou inoportuno por causa da hora, mas devido a palavra nos diz que devido à importunação daquela pessoa que precisava daquele pão para servir a uma outra pessoa que chegou à sua casa sem aviso prévio. E a gente entende que, pela importunação do amigo, o outro amigo lhe daria aquilo que ele precisasse. E a gente sabe que o próprio Jesus não nos chama mais de servos quando nós o aceitamos, mas como amigo. E quando nós vamos até ele, sempre impedindo em oração e clamando pela sua vinda, pela sua volta, ele responde, ele atende, até por causa da importunação, né? E aqui a gente entende um pouco que a meia-noite é a hora que o nosso grande amigo voltará para cumprir e para dar resposta às orações inoportunas e oportunas de pedidos da igreja, do povo de Deus, clamando pela sua volta, clamando pela segunda vinda de Cristo. Então a gente vê aqui esses 3 momentos em que meia-noite é um horário simbólico e o que esses momentos significam. Mas eu também, em Mateus aqui 25, 5, diz: o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Então a gente vê aqui que é uma hora que a gente pode entender que a meia-noite será uma hora simbolicamente tardia aos olhos dos homens, uma hora avançada aos olhos humanos, mais uma vez no tempo Cronos e não no tempo Kairos, porque o tempo Kairos sempre a gente já viu oportuno e ideal, mas aos olhos dos homens será uma hora considerada tardia, será uma hora considerada inoportuna, avançada, de escuridão, porque a gente sabe que à noite existem o quê? Abundam as trevas, abunda a escuridão, abunda a falta de esperança. A gente pode, através de um simbolismo, entender toda uma geografia espiritual sendo montada para esse retorno de Cristo.
uma geografia de tristeza, desesperança, de solidão, de dores, de falta de esperança mesmo, que a humanidade estará vivendo nessa hora da volta de Cristo, nessa hora da segunda vinda de Cristo. A gente vai entender essas trevas da noite como trevas físicas, mesmo de ser a noite, mas não só, como trevas espirituais, em que o ser humano vai ter esfriado na sua fé, vai ter esfriado no seu amor, e tudo, inclusive a igreja, vai estar no momento de falta de vigilância. Tá? A igreja vai estar dividida entre a igreja nécia ou imprudente e a igreja prudente. A igreja prudente tinha óleo nas lamparinas. O óleo a gente vê que é o Espírito Santo de Deus na vida das virgens. Enquanto que as imprudentes, as nécias, não possuíam óleo e queriam comprar óleo. Mas a gente sabe que à meia-noite tá tudo fechado. Não existe a possibilidade de comprar óleo, ou seja, de ter o Espírito Santo naquela hora. A hora oportuna é agora, de você buscar, de você clamar, de você conhecer a Deus, conhecer a Jesus através da leitura da palavra, através de uma vida de fé, uma vida prática de cristianismo. Naquele momento, já será considerado tarde. Daí decorre que será uma hora de vulnerabilidade da própria igreja, pois ela não vai estar completamente vigilante, ela vai estar sonolenta, a não ser que ela tenha mesmo o Espírito Santo habitando nela para avisá-la da vinda do noivo. Ela estará sonolenta, ela estará dormindo e perderá o momento do arrebatamento, o momento da volta de Cristo, o momento mais escuro para aqueles que não conhecem a Cristo e o momento mais brilhante, resplandecente para aqueles que conhecem a Cristo e que têm o Senhor. O momento da volta de Jesus, do cumprimento das promessas bíblicas. A gente precisa entender Mateus 25:6, que fala que alguém gritou, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Quem é esse alguém que vai avisar a noiva? A gente também precisa lembrar que Apocalipse, quando termina a Bíblia, fala em Apocalipse 22:17 que o Espírito e a noiva dizem vem. Existe alguém que está esperando o Senhor Jesus, a sua volta, a sua vinda, essa hora tão desejada, para além da igreja, que é o Espírito Santo que vive em nós, que está em nosso meio, que foi nos deixado pelo Senhor Jesus para sempre, até o dia em que ele voltaria e cumpriria a sua promessa. Então o Espírito Santo de Deus é aquele que vai avisar a noiva e que vai fazer com que ela esteja preparada para receber o cumprimento da promessa da volta de Jesus, da vinda de Jesus. Ela vai estar acordada porque ela foi avisada pelo Espírito Santo de Deus. Então se sente amedrontado, se você se sente com a sua fé abalada devido a todas essas coisas que têm acontecido no mundo, se você se sente que está tardando o momento da segunda vinda de Cristo, que as promessas estão se retardando, entenda, você está olhando para toda essa situação, buscando de acordo com seus olhos humanos, de acordo com o relógio humano, o tempo Cronos. Mas se você entender que à meia-noite chegará, que o tempo de Deus, o Kairos de Deus está determinado, o tempo ideal, que é a meia-noite do relógio de Deus, está chegando e chegará, o Senhor Jesus voltará e cumprirá aquilo que ele prometeu à sua noiva amada, a igreja, então você pode viver em paz, você pode ter a sua paz, a paz que excede todo o entendimento, para esperar o momento oportuno, o tempo, a hora certa, a hora de Deus. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu quero te deixar essa playlist aqui que eu acho que vai te ajudar muito a se preparar, a estar vigilante. Te ver no próximo vídeo desse canal. Um beijo enorme. Tchau, tchau!